Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Nesse vídeo vamos continuar a leitura do livro A Partilha do Sensível, de Jacques Rancière, professor emérito da Universidade de Paris 8. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card, que você vai encontrar um link da primeira leitura do texto, onde a gente lê uma introdução e o sumário e a pequena biografia do autor. Também no canal, playlists sobre literatura, dramaturgia e teoria do teatro. Então, vamos nessa, preparados? A Partilha do Sensível, Jacques Rancière. Prólogo. As páginas a seguir respondem a uma dupla solicitação. Em sua origem encontram-se as questões colocadas por dois jovens filósofos, Muriel Combet e Bernard Aspe, para a revista Alice, mais precisamente para a seção A Fábrica do Sensível, seção esta voltada para os atos estéticos como configurações da experiência que ensejam novos modos do sentir e induzem novas formas da subjetividade política. Nesse contexto, questionaram-me sobre as consequências das análises dedicadas em meu livro Desentendimento à Partilha do Sensível, enquanto cerne da política e, portanto, a uma certa estética da política. Suas questões, também suscitadas por uma nova reflexão sobre as grandes teorias e experiências vanguardistas de fusão da arte com a vida, comandam a estrutura do texto que se vai ler. Minhas respostas foram desenvolvidas e suas pressuposições, tanto quanto possível, explicitadas a pedido de Eric Razin e Stéphanie Grégoire. Todavia, essa solicitação particular se inscreve em um contexto mais geral, a multiplicação dos discursos denunciando a crise da arte ou sua captação fatal pelo discurso, a generalização do espetáculo ou a morte da imagem são indicações suficientes de que hoje em dia é no terreno estético que prossegue uma batalha ontem centrada nas promessas da emancipação e nas ilusões e desilusões da história. Talvez a trajetória do discurso situacionista, saído de um movimento artístico de vanguarda do pós-guerra, vindo a ser, nos anos 1960, crítica radical da política, e hoje absorvido no comum do discurso desencantado que compõe o avesso crítico da ordem existente, seja sintomática das idas e vindas contemporâneas da estética e da política, e das transformações do pensamento vanguardista em pensamento nostálgico. Mas são os textos de Jean-François Lyotard que melhor assinalam a forma como a estética pôde tornar-se, nos últimos 20 anos, o lugar privilegiado em que a tradição do pensamento crítico se metamorfoseou em pensamento do luto. A reinterpretação da análise kantiana do sublime transpunha para a arte o conceito que Kant havia situado além da arte, para, com isso, melhor fazer da arte um testemunho do encontro com o irrepresentável que desconcerta todo pensamento, e, a partir daí, um testemunho contra a arrogância da grande tentativa estético-política do devir mundo do pensamento. Assim, o pensamento da arte tornava-se o lugar onde se prolongava, após a proclamação do fim das utopias políticas, uma dramaturgia do abismo originário do pensamento e do desastre de seu não reconhecimento. Muitas das contribuições contemporâneas ao pensamento dos desastres da arte ou da imagem trocam em prosa mais medíocre essa reviravolta de princípio. Essa conhecida paisagem do pensamento contemporâneo define o contexto em que aqui se inscrevem estas questões e respostas, mas não o objetivo delas. Não se trata de reivindicar, mais uma vez, contra o desencantamento pós-moderno, a vocação vanguardista da arte ou o elan de uma modernidade vinculando as conquistas da novidade artística às da emancipação. Estas páginas não foram motivadas pela preocupação com uma intervenção polêmica. Elas se inscrevem num trabalho de longo prazo que visa restabelecer as condições de inteligibilidade de um debate. Isto é, em primeiro lugar, elaborar o sentido mesmo do que é designado pelo termo estética. Não a teoria da arte em geral, ou uma teoria da arte que remeteria a seus efeitos sobre a sensibilidade, mas um regime específico de identificação e pensamento das artes, um modo de articulação entre maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e modos de pensabilidade de suas relações,
implicando uma determinada ideia da efetividade do pensamento. Definir as articulações desse regime estético das artes, os possíveis que elas determinam e seus modos de transformação, este é o objetivo atual da minha pesquisa e de um seminário mantido há alguns anos na Universidade de Paris 8 e no Colégio Internacional de Filosofia. Não se encontrará aqui o resultado dessa pesquisa, cuja elaboração segue seu ritmo próprio. Em compensação, procurei assinalar alguns marcos históricos e conceituais apropriados à reformulação de certos problemas que são irremediavelmente confundidos por noções que fazem passar por determinações históricas, o que são a priori conceituais, e por determinações conceituais, recortes temporais. Dentre essas noções figura certamente, em primeiro lugar, a de modernidade, hoje denominador comum de todos os discursos disparatados que põem no mesmo saco Hölderlin ou Cézanne, Mallarmé, Malevich ou Duchamp, arrastando-os para o grande turbilhão em que se mesclam a ciência cartesiana e o parricídio revolucionário, a era das massas e o irracionalismo romântico, a proibição da representação e as técnicas da reprodução mecanizada, o sublime kantiano e a cena primitiva freudiana, a fuga dos deuses e o extermínio dos judeus da Europa. Indicar a pouca consistência dessas noções evidentemente não implica uma adesão aos discursos contemporâneos de retorno à simples realidade das práticas da arte e de seus critérios de apreciação. A conexão dessas simples práticas com modos de discurso, formas de vida, ideias do pensamento e figuras da comunidade não é fruto de nenhum desvio maléfico. Em compensação, o esforço para pensá-la implica abandonar a pobre dramaturgia do fim e do retorno, que não cessa de ocupar o terreno da arte, da política e de todo objeto do pensamento. Essa foi a leitura do prólogo. No próximo vídeo, leremos o capítulo 1 da partilha do sensível e das relações que estabelece entre política e estética. Obrigado até aqui, curtam o vídeo, ativem o sininho, curtam o canal, deixem seus comentários. E vamos nessa, com Jacques Rancière.